Olha, não foi o meu caso, mas eu conheço muita gente que conheceu Shumatsu não pelo mangá ou pelo anime, mas pelas músicas geeks, essa espécie de gênero musical ou subgênero musical que tem ficado muito popular na internet nos últimos anos. Temos diversos artistas focados nesse gênero fazendo músicas para mangás, animes, quadrinhos, filmes, né? Mas eu teria a pachorra de dizer, a coragem de dizer que entre todos eles, Shumatsu é meio que o produto mais eficaz para a cena geek. Sim, hoje falaremos um pouquinho sobre a relação umbilical entre a cena de música geek e Shumatsu no Valkyrie, como uma fortificou a outra e como o nosso Record of Ragnarok é o mangá perfeito da cena geek. Como eu falei, apesar de não ser o meu caso, eu conheço muita gente que começou a ler Shumatsu, ou que viu o anime, né, ou enfim, teve contato com a obra por meio de músicas geeks, especialmente do que eu considero por toda a comunidade BR, né, como o pai, entre muitas aspas, de Shumatsu, que é o WLO. Sim, o WLO foi basicamente o primeiro artista geek a apostar em Shumatsu, né, para fazer músicas de Shumatsu, e até hoje ele lança música de Shumatsu, tendo basicamente o elenco inteiro com pelo menos uma música, se não duas, né. Mas a primeira bomba dele mesmo, né, o primeiro sucesso dele, foi o rap geral de Humanos contra Deuses, que ele lançou mais ou menos há 4 anos atrás, pois é, há bastante tempo, sendo até hoje top 3 músicas mais ouvidas do cara. De lá pra cá, não só o WO, como diversos outros artistas têm músicas de Shumatsu, especialmente de personagens ali do round 6 pra frente, né, que foi justamente a época que o mangá bombou por essas músicas. Buda, Kim, Hades, Tesla, Bell, são alguns dos personagens que nem dá pra contar no dedo o número de músicas que tem, de tanta música que tem. E eu diria que isso aconteceu muito também pelo segundo boom de Shumatsu, entre muitas aspas, né, na comunidade, que foi com a épica música do Enigma sobre o Adão. Nessa época eu já acompanhava o trabalho do Enigma e podia dizer que esse era basicamente o alvorecer dele como artista da cena. Foi ali que o Enigma começou a fazer músicas que bombavam muito, e sem dúvida a do Adão foi tipo a música dele que mais bombou nessa época. Afinal, é uma baita de uma música e de um personagem muito carismático, sendo inclusive até hoje a segunda música mais ouvida do Enigma, que é basicamente ali o artista de maior sucesso atualmente na cena. Mesmo ele tendo feito música de coisa muito mais famosa que Shumatsu, a do Adão ainda é o top 2, e ele fez música de One Piece, de Bleach, de Kimetsu no Yaiba, de Jujutsu Kaisen, etc. E não foi apenas um único raio que caiu no lugar, né? Esse raio caiu mais de uma vez no mesmo lugar. Nas músicas seguintes do Enigma, quando ele já tinha ali alcançado o patamar de ser o melhor ou um dos melhores da cena geek, né, na opinião geral, ele lançou outras músicas de Shumatsu que também bombaram muito. Por exemplo, o cara lançou uma música do Hitsugaya, que é um dos personagens mais populares de Bleach, e logo depois lançou uma música do Toji e do Yuta, dois personagens também extremamente adorados do mangá mais popular da década, que é Jujutsu Kaisen. Mas a música mais famosa dele do período foi, sim, de Shumatsu, foi a música do Jack, que diga-se de passagem é um musicaço. Pra não ficar só no Enigma, vamos pra outro artista que tá bombando muito na comunidade atualmente, o Marquinhos, né? As primeiras músicas de Shumatsu dele eram bem incipientes, né? De uma fase que ele ainda não tinha todo esse destaque que ele tem hoje em dia, mas que já fazia um sucesso. A do Poseidon tem mais de 1 milhão, a do Jack tem mais de 3 milhões e a do Shiva tem mais de 2 milhões de visualizações. Só que não ironicamente dá pra dizer que a era ali que o Marquinhos começou a bombar muito veio das músicas de Shumatsu do final do round 7. Esse é meio que um costume que alguns da cena tem, né? Como o Marquinhos ou o Kaito, por exemplo, de fazerem músicas com o desfecho da rodada. Com a finalização da rodada, eles trazem músicas ali dos personagens da rodada. E nessa época, o Marquinhos postou a música do Kim, que foi basicamente, tipo, uma semana depois da rodada terminar, né? Então ele já veio ali com o final da rodada e com todo o hype do final da rodada. E além da qualidade da música também, né? Esse final da rodada que veio com a música fez dela um grande sucesso, tendo mais de 10 milhões de visualizações, sendo também top 3 músicas mais assistidas dele. Mas afinal de contas, por que que isso acontece, né? Por que que Shumatsu, mesmo sendo muito menor que outras obras, faz tanto sucesso e as músicas são tão boas na cena geek? Bom, eu tenho uma opinião quanto a isso. E pra você saber ela, peço por favor o seu like e a sua inscrição para apoiar o canal na nova meta de 5 mil inscritos. É com o seu apoio que podemos chegar nessa marca, então se ainda não tá inscrito ou tem amigos que ainda não estão inscritos, apoie o canal se inscrevendo, beleza? Bom, voltando ao tópico, por que afinal, né, a cena geek tem essa ligação com o Shumatsu? Eu tenho a minha teoria.
Claro, além do fato de ser um mangá famoso, né, então tende-se a ter pelo menos uma música ou outra, e que desde o começo ali dessa ligação com o WO, o mangá fazer sucesso, né, tem também o fato que Shumatsu é sim um mangá muito prático para se fazer músicas. Por exemplo, vamos fazer um caso hipotético aqui do Shakestein Raps, né, o canal aqui do Shake de música geek. Imaginem isso, né, se eu quisesse ali as músicas mais mainstreams, né, mais populares, eu ia ter que fazer música de Jujutsu Kaisen, que tem mais de 250 capítulos, de Dragon Ball com mais de 300 capítulos, de Bleach com mais de 700 capítulos, de One Piece com mais de 1200 capítulos. Olha a quantidade de capítulo que eu tenho que ler e a quantidade de tempo que eu tenho que investir nessas histórias para poder fazer música delas. Isso que boa parte dessas são leituras razoavelmente densas. Eu vou pegar One Piece para fazer uma música do Luffy. Pô, a história do Luffy se estende em mais de 1200 capítulos, em mais de 20 arcos diferentes. Ou eu conto pouco da história dele e deixo assim a música incompleta e muita gente pode acabar não gostando, ou eu vou ter que fazer uma música de mais de 10 minutos, o que obviamente dá mais trabalho, dá mais edição, dá mais letra, né, dá mais composição, dá mais gravar, dá mais mix, dá mais tudo, é uma música mais complexa de se fazer. Agora, com o Shumatsu não existe esse problema. Não só o Shumatsu é curto, né, só agora que estamos chegando nos 3 dígitos de capítulo, né, no capítulo 100, como principalmente é um mangá extremamente simples e com um ritmo muito fácil de leitura. São deuses contra humanos se porrando em uma arena ali, né, e a cada 6, 7 capítulos a gente vai ter personagens novos lutando. É uma história simples. Se eu como artista quiser fazer uma música sobre, sei lá, o Leônidas, né, eu vou lá, pego o mangá, capítulo 79 ao capítulo 83 e pronto, tá ali tudo que eu preciso saber sobre o Leônidas para fazer a minha música. Não tem um universo gigantesco cheio de coisa, não tem um monte de capítulo espalhado em mais de 700 capítulos de continuidade, é bem rápido e é bem fácil, é um mangá muito simples para fazer música. E não só isso, como o Shumatsu tem um grande foco no seu elenco de personagens, que é o que as grandes músicas se baseiam, né? Ele gera personagens carismáticos e cativantes que o público obviamente vai gostar e também vai se interessar. E Shumatsu também tem personagens diferentes. O Ken e o Buda pedem um estilo de música diferente do Tesla, por exemplo, né? O Ken e o Buda ali um estilo mais descolado, né? Mais V10, e o Tesla a gente pode trazer mais pro eletrônico. E o Tesla pede um estilo de música diferente do Bell, que pode ter uma pegada ali mais gótica, né? E o Bell pede um estilo diferente do Shiva, e assim vai com cada personagem de Shumatsu, né? Cada personagem de Shumatsu é muito único. As lutas do mangá são muito únicas também e acaba dando mais ideias para mais músicas diferentes. E com no geral os personagens tendo pouco conteúdo em quantidade de páginas, né, é perfeito ali para encaixar numa música de 4 minutos ou de 5 minutos no máximo, fazer uma letra simples mas eficiente e cumprir o número de músicas que o artista tem que entregar, porque como a gente sabe, né, o algoritmo do YouTube funciona com frequência, então quanto mais músicas, melhor pro canal. Por isso, para mim, Shumatsu e a Cena Geek é um casamento perfeito. Shumatsu é basicamente, praticamente o mangá perfeito para se fazer uma música, e ao mesmo tempo, por ter várias músicas, a Cena Geek fez de Shumatsu um mangá muito maior aqui no Brasil. Agora eu quero saber de você. Você conheceu Shumatsu por meio das músicas geeks? Foi pelas músicas geeks que te fizeram se interessar pelo mangá ou pelo anime? E pra quem chegou até aqui, me diz aí, gostariam de um vídeo no futuro falando sobre as minhas músicas favoritas de Shumatsu nessa Cena Geek? Comentem aí embaixo pra gente papear bastante sobre esse assunto que é muito interessante. Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord e aos membros do General de Guerra, Falha TV, Nada, Nintendo Nada, Saif, Jonathan Blomer e o Imperador Celestial Erin por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.